Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Universidade Empreendedora. A relevância das universidades na promoção do progresso intelectual e tecnológico e do desenvolvimento econômico e social tem aumentado nas últimas décadas. Isso tanto pela transmissão do conhecimento, pela formação profissional de sucessivas gerações, quanto pela descoberta de novos conhecimentos científicos e de sua aplicação. A cada dia a universidade se torna mais aberta e mais empenhada no desenvolvimento científico, na inovação e no crescimento econômico e social das comunidades onde está inserida. Nesse programa vamos refletir sobre essa nova função, a Universidade Empreendedora. E a nossa convidada é a professora Adelaide Coelho Baeta, professora da UFMG e do Centro Universitário Sete Lagoas. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Falar de um tema tão importante, né? Como explicar o surgimento da universidade na Idade Média? Na primeira é a Universidade de Bolonha, em 1088. Nós estamos fazendo quase 10 séculos propriamente da universidade. E ela surgiu com que funções, professora? Com transmissão de conhecimento, ensino, voltado muito para a questão da teologia, né? Sim. Depois é que ela se abre um pouco mais, mas sempre com aquela intenção do ensino, de ensinar, de passar conhecimentos. E as fases posteriores, como é que foi? Numa segunda fase, né, ela se dedica à pesquisa. Sim. Aí já a utilização de laboratórios, ela amplia ainda mais a sua fronteira para o uso de pessoas que com diferentes conhecimentos se torna cada vez mais o conhecimento científico, né, o que nós podemos chamar de conhecimento científico. Sim. Né? A terceira fase, que nós chamamos de terceira revolução da universidade, é a fase em que ela se dedica à extensão. Quer dizer, ela vai além das suas funções tradicionais de ensino e pesquisa e busca aproximar-se da comunidade próxima. Perfeito. Com algumas atividades assistenciais, né, alguns cursos específicos para as comunidades mais carentes, ela faz a extensão. Pensando bem, então, pela história, gradativamente ela vai saindo da sua torre de marfim. Sim. E se aproximando das comunidades e da sociedade, é isso mesmo? Parece que essa é a proposta, né? A trajetória está nos indicando esse caminho, né? Quando e por que a universidade tornou-se uma instituição de pesquisa? O que acontece aí? Já isso vai acontecer muito depois da Revolução Industrial, né? Acredito que cada vez mais a sociedade começa a buscar alguns conhecimentos para utilizar-se no setor produtivo. Sim. Então a pesquisa torna-se importante, né? Aquelas empresas mais poderosas, elas utilizam-se do conhecimento da universidade e querem fazer pesquisas para descobrir alguns produtos. Eu acredito que é mais nesse sentido que ela vai se ampliando, né? Como a universidade trabalhou, digamos, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada? A pesquisa básica sempre foi o cerne da universidade, né? Aquela questão central. Inclusive os governos aportaram recursos, até muito recentemente, apenas para a pesquisa básica, né? A pesquisa aplicada surge num segundo momento com a sua importância, quando ela vai buscar solução de problemas para melhoria de qualidade de vida da população e competitividade das empresas. E quando que as universidades passaram, ou se ainda não, dá mais importância à pesquisa aplicada do que à pesquisa básica? Olha, eu não sei exatamente o momento, mas eu acredito que com essa proposta de você buscar o conhecimento da universidade, né? Porque o desenvolvimento e o avanço científico e tecnológico dos últimos anos, das últimas décadas, ele foi realmente muito intenso, né? Então, há uma demanda da sociedade no sentido de buscar essa pesquisa e a pesquisa aplicada para a solução de alguns problemas, inclusive para o mercado globalizado. É importante que essa pesquisa se faça presente na criação de novos produtos, novos serviços de caráter científico, né?
Então é nesse momento que eu acho que a pesquisa aplicada toma força, esse conceito toma força. Quando se fala em sociedade do conhecimento, é exatamente o aumento da pesquisa, tanto básica quanto aplicada, sim? As duas pesquisas, é claro. A sociedade do conhecimento, ela demanda o conhecimento básico, né? E, consequentemente, a pesquisa aplicada, que vai ser utilizada dentro dessa sociedade para as várias organizações e a própria comunidade, no sentido de melhoria da própria qualidade de vida, dos produtos, né? A sociedade se torna cada vez mais sofisticada em seus consumos, seu consumo, né? Hoje em dia você entra num supermercado, você já se preocupa com a etiqueta, o que consta, quais são os ingredientes, Perfeito. Se é importante para esse ou para aquele setor. Então essa questão é que vai surgindo e vai se impondo com a importância da comunidade, da pesquisa aplicada. Quando há essa aproximação maior entre universidade e empresa? Bom, agora essa é a questão mais importante. São vários os estudos que tentam entender melhor essa aproximação. As empresas, as grandes empresas multinacionais sempre tiveram essa aproximação com as universidades, né? Você pode observar grandes empresas como Kellogg e outras tantas sempre tiveram muita aproximação. A aproximação importante agora se faz no sentido de que pequenas empresas também e médias querem essa aproximação com a universidade, né? Sim. Um estudo de 1994 do professor Gibson, na Suécia, ele convoca pesquisadores de vários países, inclusive um brasileiro, que é o professor Simon Schwartzman, para fazer uma pesquisa sobre esse tema. Qual é o papel da universidade? Sim. O que a universidade propõe? Na verdade, era essa preocupação com o desenvolvimento científico que avançava rapidamente e a disponibilidade desse conhecimento na sociedade se fazia um pouco restrito. Então, essa era a questão básica. Sim. Né? Hoje você tem um trabalho do professor Tornatzky, nos Estados Unidos, que busca exatamente entender como aproximar universidade, empresas, comunidades, na busca de utilização desse conhecimento e disponibilização desse conhecimento para a solução dos problemas da sociedade. Perfeito. A Universidade Empreendedoras e suas características serão temas do segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Universidade Empreendedora. No primeiro bloco, nós situamos o surgimento da universidade e as diversas fases pela qual a universidade passou ao longo de quase 10 séculos de criação e de funcionamento, né? Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é exatamente explorar as características dessa universidade empreendedora. Quais são elas? Quais as principais, Adelaide? Olha, segundo a literatura recente, que é o trabalho do professor Tornatzky, que eu estou me orientando por ele, né, que foi talvez o primeiro trabalho de fôlego a respeito dessas características da universidade empreendedora, quando nos Estados Unidos eles decidiram identificar quais seriam essas universidades dentro dos Estados Unidos, né? Essa proposta estabeleceu algumas características importantes para a gente identificar a universidade empreendedora. Segundo o professor Escovitz, o conceito geral de universidade empreendedora seria aquela instituição universitária que disponibiliza, que oferece valor à sociedade. Sim. Não só no sentido de utilidade do conhecimento para as empresas, mas também para a sociedade em geral. No sentido mais amplo. Né? Em todos os sentidos. Na perspectiva, inclusive, do desenvolvimento econômico e social, né? Desenvolvimento econômico. Nos Estados Unidos fala-se muito do desenvolvimento econômico, né? Eu acho que aqui a gente está mais preocupado com o desenvolvimento econômico e social por causa das nossas próprias condições de Claro, vida. Né? Sem dúvida. Então, esse conceito de universidade empreendedora, ele tem no seu bojo algumas dimensões importantes. A primeira delas é essa ideia da cultura empreendedora. É um aspecto muito complexo e muito difícil, porque a universidade tem uma cultura de milênios, né, como você falou aí, de tantos anos, e difícil de ser alterada. Claro. As alterações vêm sendo vistas como verdadeiras revoluções
revoluções paradigmáticas. No sentido da universidade empreendedora, nós teríamos que criar um sistema organizacional que organizasse o conhecimento produtivo e que disponibilizasse esse conhecimento para a sociedade. Para tanto, ela precisa envolver todos os setores da universidade. Sim. Não são universidades, não é uma cultura empreendedora, uma universidade que atua em diferentes atividades empreendedoras, não. Isso tanto envolve, digamos, a universidade pública quanto a particular? Particular, a privada? tanto público quanto particular. Sim. Inclusive, nos Estados Unidos, há um exemplo de uma universidade que ela é religiosa, ela é confessional, né? A Universidade Mormon, que foi considerada uma universidade empreendedora. Ela estabelece várias atividades, ela tem uma cultura de empreendedorismo que ela quer servir a comunidade, e não só a comunidade americana, mas ela serve também a uma comunidade na África. É um case muito diferente e muito interessante de universidade empreendedora. Mas o interessante, porque se você pega os Estados Unidos, sempre foi uma sociedade voltada para o mercado, valorizando o mercado. Sim. Então, a universidade empreendedora tem que criar essa cultura voltada ao mercado, professor? Sim, porque não é voltada só ao mercado. Sim. Ela implica em atividades muito amplas e muito complexas para a criação da inovação tecnológica. Na verdade, a questão mais importante é que essa universidade se volte para um conhecimento que crie a inovação tecnológica. Né? Então, essa cultura universitária, ela teria que ser exatamente um sistema projetado e implementado para a inovação tecnológica. E a segunda característica? A segunda característica importante é a liderança. E essa cultura não se impõe sem líderes competentes para alterar o curso da história. O curso da história da instituição, né? Claro. A instituição universitária, ela precisa de alterar seu curso de histórico, porque ela precisa ser um pouco mais voltada para a comunidade, para a sociedade, e disponibilizar com mais agilidade os seus conhecimentos, não apenas ensinando, passando esse conhecimento como se ela tudo soubesse, mas engajando-se à comunidade para entender melhor suas demandas e resolver seus problemas. Perfeito. A terceira característica? A terceira característica é o que nós chamamos do empreendedorismo. São atividades típicas de preparação e formação de alunos empreendedores. Sim. E aí também é preciso resgatar a ideia de que não só alunos que criem seus próprios negócios, mas alunos e toda a comunidade universitária que produzam um conhecimento capaz de ser empreendedor, nesse sentido, de aproximar-se das universidades, das empresas, tornando-as mais competitivas, e também aproximar-se de outras organizações da sociedade, tornando toda a comunidade envolvida nesse sistema universitário para ter uma utilização melhor dos conhecimentos realizados. Não é meramente dar um curso de empreendedorismo, não, né? Não, você pode ter curso de empreendedorismo, você pode ter criação de startups, você pode ter incubadoras, parques tecnológicos, mas isso não é o suficiente para caracterizá-la como empreendedora. É preciso que haja uma configuração, tá, de uma universidade que entregue esse valor conscientemente à sociedade. E o quarto e o quinto? Bom, o quarto é mais fácil e já vem sendo buscado há mais tempo, que é a aproximação universidade, empresa e comunidade, né? Sim. Tornar as empresas locais mais competitivas, né? A busca da competitividade no mercado globalizado é essencial, e esse conhecimento científico vai propiciar a inovação tecnológica necessária para você se tornar capaz de estar na ponta da tecnologia, né? Na tecnologia de ponta. E a última característica, professor? A última é a transferência de tecnologia, ou seja, é a transferência daquele conhecimento de modo legal, através de patentes, através de licenciamentos, propriedade intelectual. São as maneiras que a universidade encontra de estabelecer um diálogo com as empresas, de modo a transferir esse conhecimento de modo legal, num sistema em que haja um ganha-ganha, né? Todos ganham. Pode-se pensar também numa parceria onde as próprias empresas financiam a pesquisa na universidade. Sim, a empresa consorciada foi até uma das questões que eu esqueci, mas a empresa consorciada está talvez na ponta dessa história, né? É que é mais fácil a aproximação justamente quando você faz uma pesquisa consorciada. Perfeito. No terceiro bloco nós vamos trabalhar a Universidade Empreendedora no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando Universidade Empreendedora. No segundo bloco, nós situamos a Universidade Empreendedora com 5 características principais. Já deixamos no ar o tema desse terceiro bloco, que é pensar um pouco a Universidade Empreendedora no Brasil, né? Qual o papel da universidade em países em desenvolvimento como o Brasil? De fato, a proposta é que essas universidades sejam capazes de se engajar na realidade brasileira e promover o desenvolvimento econômico e social, né? De fato, é pouco conhecido essa ideia no Brasil. Nós estamos fazendo parte de um projeto, é um projeto da universidade, capitaneado pela Universidade de Stanford, pelo professor Escovitz, e ele propôs que a gente fizesse um levantamento de indicadores capazes de identificar universidades empreendedoras no Brasil. Nós temos certeza que existem universidades empreendedoras no Brasil, com muita certeza, que promovem o desenvolvimento local. Grande parte das nossas universidades são bastante públicas e há uma certa resistência exatamente de se aproximar das empresas e do mercado. A universidade sempre teve seu fechamento, por quê? Porque todas as pessoas envolvidas dentro da universidade, elas têm seus grupos de pesquisa específicos, né? E ali elas desempenham essa tarefa sem muita necessidade de aproximação com a sociedade. Sim. Né? Mas hoje o que se propõe é justamente o inverso, que a universidade tem um papel relevante no desenvolvimento local. Tá? É essa a proposta. Então, nesse sentido, a gente está fazendo um levantamento, né, de como atuam as universidades brasileiras dentro dessa perspectiva de desenvolvimento local, desenvolvimento econômico e social. Qual é o seu papel nessa sociedade? Bom, nesse sentido, nós temos alguns indicadores, né? Nós vamos levantar esses indicadores dentro das várias universidades. Já fizemos a primeira parte dessa pesquisa no Brasil. Ela é coordenada pela Unirio, tá? A Universidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ela que está capitaneando esse projeto. Em Minas Gerais, nós somos coordenadoras desse projeto, né? Então, nós estamos investigando diferentes universidades para entender como se dá a relação universidade-sociedade, universidade-empresa, qual é o papel dessa universidade nesse ambiente, tá? Levantando exatamente as suas características dentro daquelas características que foram aventadas aqui no outro bloco. Entendeu? Como situar a universidade num sistema nacional de inovação? Bom, o Sistema Nacional de Inovação é uma proposta, né, de favorecer o desenvolvimento, a inovação dentro das universidades, ou seja, aproximar universidades e empresas, porque a inovação ocorre nas empresas. Né? A universidade é uma parceira da empresa para a criação da inovação. Esse sistema de inovação, ele busca entender como é que pode se aproximar esses dois setores, como é que eles podem ser aproximados. E para isso nós temos inclusive um modelo da Triple Helix, ou hélice tripla, né? Que tenta aproximar esses setores. Como é que funciona esse modelo da tríplice hélice? Tríplice hélice, hélice tripla, cada um traduz. Por que é tríplice? Quais são os agentes? Exatamente, porque os 3 agentes principais da inovação nas empresas, né, são, em primeiro lugar, o próprio governo com as FAPs, né? Sim. Fundações de Amparo à Pesquisa, CNPq, CAPES, a CAPES, etc., né, que são aquelas organizações que vão favorecer o investimento da pesquisa nas universidades. E a universidade deve se aproximar das empresas porque é para a solução de problemas da sociedade. Tá? Então, essa hélice tríplice, ela vai permitir essa aproximação dos 3 setores que são essenciais à criação do desenvolvimento econômico e científico. E como é que essa hélice tríplice funciona no Brasil? No Brasil, ela funciona, as FAPs, como é que chama? As fundações de apoio à pesquisa. As fundações que capitanearam muito esse sistema. Sim. Porque elas investem na pesquisa e aproximam as universidades daquelas empresas que precisam da pesquisa aplicada. Sim. Né? Então, é nesse sentido que funciona a Triple Helix, né, chamada Triple Helix. Esse investimento, universidade, empresa e governo. Tá? E a Universidade Empreendedora já faz parte da política de ciência e tecnologia implementada no Brasil?
Olha, nós já temos algumas universidades que se apresentam como universidades empreendedoras, né? Mas é um sistema recente, nós estamos fazendo a pesquisa agora, vamos identificá-las de uma maneira mais clara, o que é que está surgindo, como é que está sendo feita essa aproximação, tá? E a ideia é que se permita, né, avaliar o desempenho dessas universidades a partir da produção que elas permitem às empresas locais, principalmente. Essa universidade empreendedora também estaria relacionada com a política de desenvolvimento industrial? Claro. Ela está intimamente relacionada a essa proposta, né? Ela vai permitir que as universidades ofereçam às empresas aquele conhecimento essencial para a criação de produtos, né? De produtos tecnológicos que atendam ao mercado local e ao mercado externo, porque hoje a competição é internacional. Então, hoje se fala muito em desindustrialização, né? Quase tudo está vindo da China, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, também na Europa, etc., né? Nós podemos pensar um desenvolvimento do Brasil sem a indústria forte, sem fortalecimento da indústria? Como é que isso está sendo pensado, professora? Olha, eu acredito que a questão da indústria é essencial. As indústrias se tornam cada vez mais internacionais, né? Sim. Então nós temos que preparar os nossos industriais para fazer frente a essa realidade, que é uma realidade complexa, difícil, mas a partir daí nós temos tido um programa mais próprio para nós mesmos, utilizando esse conhecimento da universidade para a criação de pequenas empresas inovadoras. Sim. Né? Isso tem sido feito há algum tempo e com algum sucesso. Nós temos empresas pequenas que têm mercado internacional, porque eles têm um conhecimento sofisticado, que é o conhecimento da universidade, né? Então, é nesse sentido que essa aproximação universidade-empresa, ela se faz mais exigente no mundo de hoje. E essas pequenas empresas atuam, digamos, nesse ramo da chamada quarta revolução industrial? Com certeza. Da sociedade do conhecimento? Sociedade do conhecimento. Elas atuam nesse sentido. E as FAPs, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa, que têm dado oportunidade a essas empresas, que são empresas altamente sofisticadas. Elas não são muitas no Brasil, mas hoje nós temos um número razoável, né? Inclusive criamos as incubadoras de empresas de base tecnológica que respondem pela preparação dessas empresas para o mercado, com algum sucesso. Quando se fala em crise, se fala também em oportunidades, né? O que o Brasil está fazendo exatamente para sair da crise interna, professora? O governo brasileiro, ou as empresas brasileiras? Eu acredito que uma das questões mais importantes que o governo brasileiro pode fazer, exatamente, eu não sei dizer o que ele está fazendo hoje, né? Nós estamos numa situação bastante difícil, nós estamos enfrentando um problema. Uma paralisia meio geral? Paralisia geral, que eu não sei se é só do Brasil, mas a gente percebe uma certa paralisia. O que nós temos, acredito, que nós temos avançado é exatamente nesse conhecimento científico que se aproxima das empresas de base tecnológica e que pode apresentar alguns resultados de curto prazo, né, para as empresas sofisticadas e pequenas desse mundo sofisticado da tecnologia avançada. Perfeito. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa e eu sempre termino as minhas entrevistas, professora, perguntando: o Brasil é maior do que suas crises? Ah, com certeza. Isso eu tenho absoluta certeza. O povo brasileiro é um povo trabalhador. A gente vê que a gente passa por tantas dificuldades e sempre com um sorriso. O brasileiro é competente, o brasileiro tem se dedicado. Inclusive, eu vi recentemente uma coisa muito importante, que nesses últimos censos do Ministério, aqueles alunos que são chamados os alunos esses alunos que são chamados para aproveitar uma oportunidade, né? São Sim. alunos que não tiveram muita oportunidade e que têm agora a sua oportunidade. Tem um nome de desse projeto. À universidade? Chegar à universidade. E eles têm chegado com alguma dificuldade, tá? Mas quando eles estão dentro da universidade, eles estabelecem um comportamento tão interessante que eles estão despertando interesse, porque eles estão se dando muito bem dentro da universidade e se manifestando como bons alunos dentro da universidade, sabe? São os alunos dos projetos sociais, de promoção sociais. Tem um nome o projeto que eu me esqueci agora. Pois é, mas veja, de novo nós estamos aqui diante de talentos que vêm de setores mais pobres da população, que estão tendo e que passam por uma revolução sim. Da educação. Sim, sem dúvida, é uma revolução da educação, acredito que sim, porque eles estão sendo monitorados para saber como é que é o desempenho desses alunos e grande parte deles está se dando muito bem
sinal de que a oportunidade é importante para todos, né? Perfeito. Professor, eu queria agradecer a sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos novamente um tema, Universidade Empreendedora, também buscando uma saída para a nossa crise e acreditando que o Brasil tem futuro, sobretudo dando oportunidade aos nossos jovens de todas as classes sociais. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Muito obrigada. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.